Olá, amigo aquarista, espero que esteja tudo bem com você. Vai mais um vídeo do canal, onde eu gostaria de falar hoje sobre o conhecer o seu aquário. Você já deve ter parado e observado o seu aquário, mas será que você está atento ao que está acontecendo? Um pouquinho antes de falar sobre testes e uma série de materiais que você pode conseguir para entender um pouco mais o que tem na água do seu aquário, o primeiro, acho que o item mais importante seria a observação. Né? Você parar alguns momentos e observar o seu aquário, seja ele antes das luzes acenderem, durante as luzes acesas e logo depois que as luzes apagam. Você vai ver que independente do seu aquário, você vai notar que existe um comportamento diferente dos animais, dos habitantes do seu aquário. As plantas, elas mudam, elas são sensíveis à luz, você vê elas mais exuberantes, quando o fotoperímetro está em funcionamento, você vê o seu aquário de água salgada, aqui ele com os corais se abrindo, você vê o comportamento dos peixes em vários momentos. Então isso é muito interessante. Então, nesse vídeo que eu quero conversar com vocês é sobre essa importância, antes de você sair gastando dinheiro com itens, testes extremamente caros, ou às vezes desnecessários, você observar o seu aquário, como está a água do seu aquário, como está a filtragem do seu aquário. Mas de forma visual mesmo, você consegue notar, minha água está amarelada, ela está turva, ela está esbranquiçada, o que está acontecendo? Então, é interessante você debruçar em cima do seu aquário na prática mesmo, olhando o que está acontecendo ali. E eu me recordo que é importante, quando a gente fala de conhecer, é buscar um pouco de conhecimento técnico mesmo. Então, até nas literaturas aí disponíveis para nós, literaturas que a gente até julga obsoletas, as coisas não mudam. Então, você tem muitos parâmetros e conceitos que eles são válidos até hoje. Eu lembro que para você buscar literatura, livros, manuais, alguma coisa, você tinha que entrar em contato com a editora, pedir um catálogo, fazer o pedido, isso demorava 3, 4 meses. Quem não se lembra aí da editora Interciência ou da editora Nobel, mas que trazia uma gama diferente de literatura sobre aquarismo. Como eu disse no vídeo anterior, você tinha muita coisa para outros pets, mas para aquário e peixes ornamentais era raríssimo. Então, o conhecimento mesmo que você deve buscar, ele vem de você. Você, o aquarista, ele é um estudioso por natureza, porque você precisa entender o que acontece dentro do seu aquário. A química que acontece lá, não digo para você se tornar um especialista nisso, mas conceitos como a interação do que você coloca no aquário, seja através da alimentação, seja através da própria manutenção que você faz no seu sistema de filtragem, tudo isso ele vai te dar uma resposta, e essa resposta ela é visual. Então, se você observa no seu aquário, e você consegue ver que a água está cristalina, você vê, nesse caso aqui eu estou falando do aquário marinho, mas isso você observa no seu aquário como um todo, até um aquário de beta, isso você consegue perceber. Você vê a saúde dos corais, você vê algas, isso é importante, porque as algas, elas não são aquele inimigo mortal que você deve buscar exterminá-la a qualquer preço. Existe na natureza, elas estão lá, o que a gente precisa fazer é controlá-las. Então, quando você começa a observar todo o teu sistema, o funcionamento dos equipamentos, prestar atenção na dinâmica que está acontecendo ali, isso tudo já é enriquecedor e você consegue trabalhar o hobby de uma forma muito profissional. Lembrando que aqui não pode ser considerado um experimento que você pode fazer e desfazer a qualquer momento. Até em respeito aos animais, quando você trabalha com os corais, mesmo são animais, embora eles não se pareçam como mas isso é muito comum quando a gente, em família, começa a discutir as coisas, mas é um animal mesmo? Sim, é um animal.
isso aqui, né? Uma anêmona, por exemplo, né? Você vê, tudo isso aqui é vivo e tudo isso aqui responde. É o próprio toque de um paguro, né? Do próprio peixe, ele modifica, o coral se fecha. Então, para você ver que há sensibilidade aqui dentro. Então, o que a gente precisa fazer como aquarista responsável é prestar atenção no nosso aquário. Né? Eu quero trazer para vocês aqui duas literaturas muito interessantes, são o Aquário de Rochas Vivas, depois a gente coloca na descrição do vídeo, só a referência. Esse aqui, o autor é o Sérgio Gomes. Tá? Esse aqui, a primeira edição desse livro, ele foi lá de 96. Depois teve algumas atualizações, mas aqui é aquele livro bom de se ler, porque ele traz um passo a passo do aquário, aqui especificamente o Aquário Marinho em Rochas Vivas. Aí o outro livro também, que é o Aquário de Água Salgada, né, do Márcio Infante de Vieira, também um livro um pouco mais novo, de 2007, tá? Mas eles são livros que você acaba aprendendo um pouco mais dessa parte, vamos colocar chata, mas importante, do aquário, água, falar sobre a água, falar o que é a água dentro do aquário marinho, ou do seu próprio aquário de água doce. Quais os parâmetros que você deve levar em conta para você manter com perfeição, ou, melhor dizendo, perfeição ela é uma palavra forte, mas acho que a palavra de ordem aqui seria equilíbrio. Como você manter o equilíbrio do seu aquário? Porque lembrando que a gente, quando fala em testes principalmente, as pessoas elas procuram o ideal, né? Qual que é o meu nível, no caso do marinho, de cálcio ideal, de magnésio ideal. E a gente, outros colegas falando em outros vídeos também, ou na própria literatura, não existe um número ideal, existe uma faixa que é comum a esses organismos, que eles vivem bem, as respostas são melhores, tá? Porém você não pode cravar um número, porque aqui tem muita interação. Então quando você olha questão de reserva alcalina, você olha cálcio, olha magnésio, tudo isso eles se conversam, entendeu? Então você deve entender como funciona isso, né, esses elementos no teu aquário, a importância deles, eu acho que isso é muito bom também, e aí sim, você parte para os testes, porque você vai comprar um teste, vai fazer o teste, o que aquilo quer te dizer? Então eu volto à questão pedindo, né? Então você deve se debruçar sobre conhecimento, buscar conhecimento, literatura, como eu disse, ela não fica obsoleta, existem algumas atualizações, uma melhoria, mas se você olhar, a base é exatamente a mesma. Você vê reserva alcalina, o pessoal falando de reserva alcalina, de controle de cálcio, magnésio, não é? A salinidade para o aquário de riff é muito importante, porque você não pode ter oscilações. Até a reposição da sua água, os elementos que tem dentro dela, isso é extremamente importante. Eu reforço aqui a ideia desse projeto, desse canal, é a gente acompanhar o desenvolvimento desse aquário através da utilização da água natural do mar. Então, eu percebo uma melhora significativa. Eu evitei, essas semanas que eu estou fazendo as TPAs com água natural, eu não precisei colocar reposição de cálcio e magnésio, eles estão nos níveis ideais, ou seja, eles são equilibrados para o meu sistema. Então eu trago o benefício da água natural, atribuo, né, essa estabilidade ao uso da água natural. Então isso é muito bom. Se vocês tiverem oportunidade também, procurem trocar, fazer TPA com água natural, vocês vão ver os benefícios muito, muito nítidos de fazer, né, a TPA com água do mar. Tá? Então, assim, procurem, na verdade, não se prender tanto a testes. Existe um teste chamado ICP, depois eu coloco na descrição do vídeo lá o que significa o ICP, mas em resumo, assim, seria um teste de alta precisão. Lá ele vai medir todos os elementos, 35 elementos que compõem a água do seu aquário,
e vai trazer os níveis, né, o quanto de fato foi medido, um range para você poder comparar, tá? Mas ele é mais assim para você, se você tem necessidade de saber ou quer essa precisão para o seu aquário, é uma alternativa. Um teste mais caro, obviamente, você conseguir fazer ele também, por ele ser em laboratórios, geralmente fora, né, existe todo um padrão para você fazer isso. Também não é assim da noite para o dia para você conseguir fazer esse teste até a resposta rápida, mas eu acho que é uma alternativa que se tem. Eu atualmente estou usando os testes da linha Marine da Colombo, e me atende bem, é um teste colorimétrico, então isso já me dá uma boa base do que está, qual que é o perfil da minha água e o que eu devo fazer, o que eu estou acertando, o que eu estou errando. Então eu observei que a manutenção, como eu já comentei anteriormente, esse aquário eu comprei ele pronto, então eu estou trabalhando nele e eu estou focando muito na manutenção, a manutenção das mídias, manutenção da parte mecânica também, tá? É um SUMP traseiro, então ele tem algumas particularidades e algumas dificuldades também por ser traseiro, mas hoje em dia é muito comum você encontrar aquários com SUMP traseiro ou SUMP lateral, não aquele tradicional que é embaixo, aquele facilita bastante, tá? Mas assim, no traseiro você tem a questão das mídias e tudo mais que você precisa ter um certo cuidado e fazer uma manutenção com uma periodicidade maior. Eu gosto do aquário mais limpo, então para mim os vidros eles precisam estar bem limpos, então eu procuro não deixar acumular muita alga, reserva essa parte para as algas, no caso, para a parte de trás, até por conta do ambiente ser mais natural também, mas a parte de vidro eu gosto dela o mais limpo possível, tá? É uma característica minha, mas o aquário eu acho que para você expor, você quer mostrar algo bonito, aí ele é belíssimo, você consegue ver cores dos peixes, as cores dos corais, os detalhes, né, com uma iluminação também muito boa, e tudo isso fica realçado. Então é importante você conhecer o seu aquário, e volto no início, conhecer, você não precisa gastar nada de imediato, você observa, tá? Então isso é super importante e recomendo, né, para que vocês parem um pouquinho mais, né, na frente do seu aquário, em alguns momentos do dia, da noite também, né, e olhe, né, eu estava com um camarão sumido fazia tempo, até pensei que ele tinha morrido, mas o bichinho está lá, não é porque eles são hábitos que eles têm diferente, é mais noturno, ele é mais assustado, então ele fica mais escondido, mas ele está lá, mas só com a observação que a gente conseguiu ver isso. Alguns, eu nem sei exatamente o nome, a gente chama de vermes aqui, mas são micro-organismos assim que visíveis a olho nu, que você começa a observar alguns filamentos que sobem e descem da areia. Tá? Faz parte do meio do teu aquário, né? Do meio, vida, tudo isso é vida. Então, incentive as pessoas a olharem. Se você tem filhos também, traga para frente do aquário. Não só olhar o peixinho palhaço, eu tenho um casal de palhaço aqui, não só olhar o peixinho palhaço, mas detalhes, né? Buscar o que mais tem aqui, que tipo de vida tem aqui. Né? Então isso é legal. Então gostaria que vocês, né, olhassem com mais detalhe para o seu aquário. Né? E a pergunta que eu deixo aqui sempre no final do vídeo, né? O que não pode faltar aqui na bagagem de um aquarista? No vídeo de hoje a gente falou sobre conhecer o aquário, então a palavra que eu poderia usar aqui seria conhecimento. Não pode faltar conhecimento na bagagem do aquarista. Fiquem bem e até o próximo. Um abraço.